Meu querido telespectador e telespectadora do Evangelho Diário, dirijo a vocês a minha palavra, a minha saudação, o meu carinho. Nós vamos meditar o texto do Evangelho do dia 16 de fevereiro de 2021, terça-feira. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Sagrado Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, esse texto, ele é a apresentação que São Marcos faz de Jesus como pão da vida. São João tem um discurso explícito no qual ele apresenta Jesus como pão da vida. O Evangelho de São João, ele é textual, ele é claro ao descrever Jesus como pão da vida. Já São Marcos, nesse texto que nós ouvimos hoje, ele tem um discurso implícito, não é claro. Quando os discípulos ao redor de Jesus estão preocupados com o pão físico, eles esquecem que o próprio Cristo é o pão com P maiúsculo que alimenta a vida humana. Então, disso nós entendemos o seguinte: entender Jesus como pão da vida significa nós deixarmos de lado as superficialidades, os interesses e aquilo que não é o mais importante para nós. Assumir Jesus como pão da vida é nos alimentar primeiro da proposta dele, da mensagem dele, da vida dele. E aí nós vamos ter força para conquistar o pão de cada dia. Nós vamos ter força de alcançar o essencial e o que nos é necessário para viver e viver com Deus. E não viver apenas em busca de superficialidades. Os discípulos, repito, não percebem Jesus como pão da vida, porque a preocupação deles é outra. E a referência feita aos fariseus e a Herodes significa que corremos o risco de, nessas preocupações secundárias, apegar ao que é secundário, apegar ao interesse, ao egoísmo, ao comodismo, à descrença, à violência, e tudo isso então nos atrapalha de alimentar a nossa vida com o que é de Deus. Jesus, pão da vida, repito, é aquele que alimenta ou deve alimentar nosso pensamento, nossas ideias, nossos propósitos, e assim alimentados por Jesus, nós pegamos na vida o que é essencial e vivemos bem com Deus. Que venha sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.